Tô bem, e você? Muito calor por aí? Ai, aqui não passa calor, não. E não tem vento, André. Aí fica muito assim. Então, pode estar a sensação térmica fica muito alta, né? Porque não tem um vento, uma brisa, assim, para dar uma aliviada, que é muito quente. Obrigada. É, tá demais, né? Tá muito quente. Nunca vi igual, viu? Nunca vi igual nesse Muito. calor. É verdade. Eu fico imaginando como vai ser o frio. Talvez o frio esse ano vai ser também castigador, assim, pra gente. Eu moro no interior, não estou muito acostumada com muito frio, apesar de gostar um pouco mais do frio do que do calor. Mas esse ano eu acho que vai judiar o frio também. Parece que tá sendo tudo intenso, né? Calor no nível máximo, chuva no nível máximo, quando tem que alagar, alaga, e provavelmente o frio também vai ser assim, né? Tá tudo, né? Tudo, em todo lugar, na política, É tudo na, no- intenso. tá tudo muito tenso, né? Espero que, É, que tudo fique um pouco melhor aí. Para essa semana ainda posso falar que ainda é uma semana boa, que a gente tem a lua nova aí para melhorar, né? E aí hoje nós vamos falar, quer falar? signos, né? Primeiro, Signos, aí depois a gente vai falar da Vitória Estrada. estrada. O pessoal É, pediu semana passada, eu fiz. semana passada. E eu consegui, assim, não exato o horário, mas eu consegui o ascendente que dá para mexer no horário. Ela mesma Hum. postou. Então, assim, eu consegui certinho. Ah, é, então tem até o horário. Então acho que ela Tem, queria que alguém fizesse o mapa astral dela de graça, porque ela postou o horário. tem até. Não, ela não postou o horário, ela postou o ascendente. E é exatamente pelo ascendente que a gente consegue ver o resto do mapa. Então, quando a pessoa fala, eu sou peixes com ascendente escorpião. Então, aí você consegue calcular a hora mais fácil, é de graça para o astrólogo, né? Então, aí a Ah, gente consegue o horário, assim, não sai com exatidão, né? Por causa dos 30 graus, mas eu consegui. Então, assim, acho que a gente vai ter um mapa legal. E aí, depois uhum. o André separou umas perguntinhas, né, André, para a gente dar uma olhadinha nos outros mapas. E nós vamos responder aí no fim da live como que ficam algumas situações, o pessoal que apareceu aí na mídia essa semana. Falar que essa semana ainda está um pouco tensa aí para os taurinos e escorpianos, né? Visto que, por exemplo, a Márcia Fernandes, que é uma querida, né? Internada essa semana com... O que que ela tinha mesmo? Esqueci. Não Eu é não lembro. aneurisma? Ela tem um aneurisma, né? Ela chegou Aneurisma, a é. dizer. Para É, você ver como está tensa a situação dos taurinos. Provavelmente também não deve estar sendo divulgado, mas o Faustão, o Datena, são todas pessoas, todos eles são taurinos, estão é. passando por situações difíceis. E para o escorpiano, fica tenso porque é o signo oposto. Então, aí deve estar bem tenso também para os escorpianos essa semana. Então, é pedir aí os livramentos das coisas. Essa semana tem um cálculo aí por nós astrólogos de terremotos, tá? Ainda, a gente ainda vai ouvir. Até o dia 28, que é na sexta-feira de carnaval, ainda está muito tenso. Essa semana aí nós vamos ter algumas surpresas, não vai atingir diretamente as pessoas, mas pode atingir com tristezas ou alguma coisa nesse sentido. Alguma celebridade, alguém que é muito conhecida indo embora, mas esse terremoto, que pode também ser um maremoto, né? Também está previsto aí até sexta-feira. Então, peça livramento, tenha cuidado, veja onde você está, porque quando tem essa questão assim de alguns terremotos, eu acho que essa semana ainda teve uma medida de tremor aqui em São Paulo, alguma coisa assim, por esses dias, né? Quando tem assim, automaticamente pode explodir vulcão. Então, assim, se você está em área de risco, como eu sempre falo, cuidado. As chuvas essas semanas, elas não vão ser tão intensas para o pessoal que está muito preocupado, mas Hum, elas virão, tá? sim. Elas virão com uma certa intensidade. Não, gente, nada perto do que aconteceu no Rio Grande do Sul.
mas se proteja e se cuide, tá? Porque essa semana tem previsão de chuva pesada pela astrologia. E aí eu queria explicar uma parte da astrologia também, que às vezes as pessoas não entendem, elas acham que é adivinhação, mas é que o posicionamento dos astros que causam as tensões aqui na Terra. Então, eles refletem as tensões aqui na Terra ou os alívios. Então, isso pode atingir as pessoas diretamente, quando a gente faz o mapa personalizado, né? Que aí a gente vê diretamente como funciona, e no coletivo também. Então, não é adivinhação, é o posicionamento pessoal muito antigo, pessoal mais antigo. Tanto que até um tempo atrás a medicina usava astrologia, porque era por ali que eles se mapeavam, sabiam como que ia agir, o que que ia acontecer, como é que ia por esses cálculos de posicionamento, o que que ia acontecer, o que que vai, o que que pode, como que resolve. Então, assim, a astrologia não é adivinhação, definitivamente, é um cálculo matemático. Então, eu queria deixar claro isso, porque o pessoal tem confundido bastante com Uhum. previsão, falar, eu vejo às vezes o comentário, essa vidente, não sei, gente, não é isso, é cálculo. Então, E eu vejo, Paula, também, né, às vezes muitas pessoas veem, né, eu faço live com você, outras astrólogas, aí a pessoa fala, eu vejo vários comentários, e ela está copiando o que a outra astróloga falou, mas a astrologia é tudo igual, né, você faz um cálculo, vai sair a mesma coisa, não é cópia, é a sim. mesma coisa. Pode ser que uma veja um detalhe a mais, mas é a mesma coisa, né? Sim, e e também a astrologia tem várias formas de ver. Tem gente que tem uma visão moderna, tem gente que tem uma visão mais tradicional. Eu, para falar a verdade, eu criei um método. Então, assim, eu faço uma mistura, eu olho as estrelas fixas, eu olho a numerologia. Então, assim, eu não fico só ali na astrologia, pá, e acabou. Junto com a pessoa, quando eu atendo, eu vou tentando ajudar ela a resolver as questões dela, porque, além de tudo, eu fiz astrologia terapêutica. Então, a gente vai conversando, vai colocando os pingos nos is. Então, assim, eu não vou lá ler teu mapa e você vai falar, tá bom, né? Eu vou morrer desempregada, e aí, o que que eu vou fazer? Não, você tem outra, você tem outra habilidade. Vamos por esse lado aqui, que isso aqui dá mais certo para você. Talvez tem gente, André, que não teve contato com outras coisas. Então, assim, por exemplo, eu atendi essa semana uma moça que era enfermeira. Sempre foi enfermeira. A mãe é enfermeira, o pai é enfermeiro, todo mundo foi enfermeira no final. Ela foi enfermeira também. E ela tinha um talento artístico muito grande. E ela falou: eu não me encontro, não me encontro. Aí eu falei: você tentou já fazer teatro? Ela falou: nunca tentei. Nunca imaginei. E aí, quando a gente terminou o mapa, ela ficou muito reflexiva e ela falou: olha, eu vou tentar, depois eu te conto. Tá? Porque a pessoa às vezes não sabe, porque ela não teve contato, só viu aquilo, morou na mesma cidade. Então, assim, além de tudo, a astrologia abre horizonte para as pessoas, de coisas que elas nem imaginam, né? Então, é muito legal. Dá um Vale a direcionamento, pena. né? Dá Às um vezes a pessoa ela é direcionamento. influenciada pelos pais, o pai tem tal profissão, e aí ela tende a seguir aquela profissão, mas não é para ela, né, aquilo. E ela acaba seguindo, vira uma pessoa infeliz, tem que trabalhar numa coisa que gosta, e às vezes o caminho dela é outra coisa totalmente diferente, né? A Sim, astrologia, o mapa astral te dá esse direcionamento, né? muito, ajuda muito e muda assim os trilhos, os rumos, os caminhos, é muito interessante. E cada dia mais eu fico mais feliz, porque cada dia eu vejo uma vida transformada, uma pessoa entendendo o que, que ela está passando. Então, assim, o mapa é muito esclarecedor. E eu, como eu disse, né, a gente vai, eu converso com o cliente e a gente vai colocando os pingos nos is e entendendo o mapa. E é super personalizado, né? Cada um tem o Uhum. seu. É muito legal, André. O André já fez também. Na É, verdade, a gente está precisando refazer algumas atualizar. coisas, né, André? Mas o É, tempo não está deixando. falta Mas tempo. assim que tiver a oportunidade, nós vamos dar uma olhadinha.
Então, vamos Isso. para o signo, André? Vamos, só vou Vamos, pedir você pro já... pessoal, quem não deixou o seu like aí, gente, deixa seu like, tá? Bate 2 vezes aí com o dedo na tela, papá, para você dar o like, para sempre trazer mais pessoas para nossa live. Ó, 76 pessoas assistindo agora, né? Só 9 likes, então vamos dar o like aí, deixa o comentário aí, tá? Eu tô vendo bastante gente comentando. A Cláudia colocou assim, Paula, boa tarde, amei o mapa que você fez para mim. Parabéns, seu trabalho é maravilhoso. Uma graça, gente. Ai, eu tenho muita sorte. Eu falo, o André traz para mim assim pessoas maravilhosas. Eu tenho muita sorte. Muito pessoal muito bacana. O pessoal que entende também, eles gostam, segue seu canal, sabe tudo de espiritualidade. Sempre estão elogiando o canal do André. E muito legal. Assim, eu sou muito feliz por isso. Assim, sou muito realizada nesse sentido. Ah, que legal. E deixa eu só falar um oi aqui para quem está nos assistindo, ó, deixou o comentário, a Josefina, a Cecília, Nancy, Jane, Diana, a Fabiana, que assiste todas as lives ao vivo, da gravado, a Doralina, então são esses nomes aí, a Alvarina também, então um oi para vocês que estão nos assistindo aí. Tá bom, Um então, quer beijo para... começar então? Vamos começar. Um beijo para a Fabi. A Fabi, se eu não me engano, ela é a Ariana, que ela falou em alguma live aí. Então, vamos começar com ela. Já vamos Com começar Ares, né? com Tá. Áries. Vênus e Quirón em Áries. É um chamado para cura pessoal. A carta da semana para os arianos é a roda da fortuna. A roda da fortuna traz aí mudanças inesperadas, positivas, obviamente, né? E com um temperinho aí de dinheiro, traz oportunidade, traz fluxo. E não tenha medo de arriscar, não, essa semana. O ariano pode arriscar, que essa semana tá perfeita para eles. Vamos para o signo de Touro. Touro tá, Urano ainda muito difícil, tá atrapalhando um pouquinho a vida do taurino aí essa semana, né? Eu falei até brincando, os taurinos estão passando algumas dificuldades, está terminando, taurino, calma, que em julho sua vida vai mudar. Aí Urano vai para Gêmeos e aí vira problema dos geminianos. Eu vou falar, vai virar problema deles aí. E tá falando assim, tá confirmando recursos para os seus desejos, que isso é importante. O taurino é muito ligado ao material. E a carta da semana para o taurino é o mago, que reforça essa questão aí do dinheiro, das vontades, das realizações. Então, essa é uma semana de realização, apesar de tensa aí para os taurinos. Cuidado, peça seu livramento aí, boa semana. Vamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos, Júpiter já está no seu signo retrógrado, né? Trava um pouquinho as expansões, dá aquela travadinha. Não, não é, na verdade, que o geminiano não vai conseguir, é que dá uma travadinha quando está retrógrado, tá? Talvez precisa mudar como está vendo as coisas, né? Vamos ver aí como que você está vendo, olhar as coisas por outro ângulo, tá bom? A carta da semana é o enforcado ou pendurado. Não é a melhor carta do tarô, mas está pedindo para você refletir e esperar um pouquinho que os resultados vai estar tudo certo, tá bom? Vamos para o signo de Câncer. Marte ainda em Câncer, né? Aumenta essa intensidade emocional essa semana um pouquinho mais. A Lua entra nova em Peixes, que dá uma remexida aí com o Netuno, né? No Netuno. E então aí os cancerianos vão ficar um pouquinho mais chorosos, mas o canceriano já é o chororô, mas essa semana vai estar um pouquinho pior, né? A carta da semana aí é o diabo está pedindo para controlar os impulsos e não se deixa levar por medos que você nem sabe o que é. O canceriano ele está com medo e ele nem sabe do que se trata esse medo. É um medo que vai acontecer alguma coisa, uma ansiedade. Pode parar com isso, que esse apego aí vai te dar problema, tá? Então, desencana disso. E boa semana aí para o canceriano. Vamos para o signo de Leão. Vamos para o signo de Leão. O leonino, o sol entrou em peixes, então o leonino, desde a semana passada, está sorridente, alegre, feliz, né? Tá na hora de encerrar alguma coisa,
para o leonino, veja aí se é uma amizade, se é um emprego que está muito ruim. Essa semana fala de renascimento, então, quando fala de renascimento, fala de finalização. Então, alguma coisa vai finalizar para melhorar, tá bom? A carta da semana é o julgamento. O chamado, ele vem do interior, vem de dentro de você, você sabe a resposta. Então, escute o que o seu coração está falando para você. Vamos para o signo de Virgem. O virginiano, Saturno e Mercúrio está em Peixes, que é o eixo opositor, né? Então, é a parte que faz oposição. O virginiano, ele já faz um tempo que ele está sendo testado pela espiritualidade, pelo mundo, ele tá atrapalhando a vida do virginiano. Mantém o controle, que vai dar tudo certo. A carta da semana é o imperador, que vai te ajudar um pouquinho aí a manter esse controle e confiar na sua disciplina que as coisas vão dar certinho. O virginiano, ele é disciplinado, ele consegue falar não, ele consegue ver, então isso vai dar estrutura para o virginiano, tá? Vamos para o signo de Libra. Os librianos, eles estão com os relacionamentos também com desafios, né? Então, está pedindo para que tome decisões racionais. Olhe pelo lado racional. Ao contrário do outro signo, cancela a parte do coração. Tem que ser racional. Se você não conseguir, pede para alguém que está perto de você falar com racionalidade. Ó, isso aqui é assim, assim, assado. Porque quando você pensa muito com a emoção, com o coração, às vezes tem uma tendência de dar errado, tem uma precipitação aí de ser levado a erro, tá? A carta da semana é a justiça, super, é uma carta super libriana, né? Precisa ser justo com você mesmo e cuidado com esses julgamentos precipitados. O libriano está olhando muito para o outro e apontando o dedo. E, na verdade, não é assim que funciona. Quando sai a carta do julgamento, você não tem que apontar o dedo para ninguém, tem que olhar o outro com empatia, para você entender o que acontece com a outra pessoa. Para o escorpiano, vamos para o signo de escorpião. O Plutão em Aquário acabou mudando as estruturas do escorpiano. Com Urano em Touro, também está atrapalhando um pouquinho. Está na hora do escorpiano se libertar do passado e começar coisas novas. Tá? Eu já estou falando isso há algum tempo, o escorpiano talvez não esteja escutando. Vamos ver se sintetiza na cabeça deles. Escorpiano, comece uma faculdade, comece algo novo. Se você ficar apertando na tecla de onde você está, vai começar a dar tudo errado. Então, escorpiano, olha outro lugar. Essa faculdade aqui, esse trabalho aqui não está dando em nada. Termina e começa algo novo. Está vendo que as finalizações estão acontecendo? Termina e começa algo novo, tá bom? A carta da semana é o louco. Arrisque-se, pode arriscar, tá bom? Não tema o que é novo, vai dar tudo certo. O louco fala sobre isso, né? E fala sobre viagem também. Pode ser que o escorpiano aí tenha uma viagem aí marcada muito interessante. Vamos para Sagitário. Netuno e o Nodo Sul estão em Peixes. Traz um pouco de nebulosidade aí para o sagitariano. Ele não está conseguindo ver com tanta clareza, tá bom? Mas a carta da semana, que é o Sol, vai trazer aí um pouco mais de confiança, mesmo que esteja tudo debaixo do tapete. O Sol, ele abre e traz a clareza mental aí para o sagitariano. Então, mesmo que esteja debaixo do tapete, o sagitariano vai descobrir e vai resolver. Isso que importa. Vamos para o signo de Capricórnio. O Plutão saiu do signo de Capricórnio e ele entrou em Aquário. Então, assim, acho que o capricorniano viu o ciclo se encerrando, as coisas novas estão por acontecer, tem renovação, tem esperança. O caminho para o capricorniano, agora ele se abriu. Capricorniano agora, daqui é só para frente, acho que não volta mais para trás. Então, boa sorte. Aí a carta da semana é a estrela.
A estrela diz que o capricorniano está brilhando aí essa semana. Vamos aproveitar aí quem é de Capricórnio, que está com muita sorte. Eu sempre falo, capricorniano precisa jogar na Mega Sena, ainda mais quando sai uma carta dessa. Aproveita. Acho que está 130 milhões, hein? Eu fazendo propaganda aqui. Eu acho que está 130 milhões, se eu não me engano. Vamos para o signo de Aquário. O Aquário, a Lua e Plutão tá mexendo com a sua sensibilidade, né? Então, tá falando aí para o aquariano voltar um pouco para o espiritual, ficar um pouquinho em silêncio, tá falando demais, não ficar falando dos seus projetos para ninguém, tá bom? Aquariano, ó, zíper na boca. A carta da semana é o Papa. O Papa, ele vai falar realmente sobre isso, busca conhecimento, vai atrás de sabedoria. O Papa fala muito sobre silêncio, sobre ver a parte espiritual e cuidar da parte espiritual aí. Boa semana para o aquariano. Vamos para o signo de Peixes, o último signo do zodíaco, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Sol brilhando em Peixes, eles estão de parabéns. Saturno e Netuno também estão no seu signo. Então, está pedindo maturidade emocional. Ainda o pisciano ainda vivendo no passado, vivendo no sonho, com muito escapismo. Isso é muito ruim, porque a gente precisa viver com o pé no chão. Sonhar de vez em quando é bom, mas precisa de pé no chão. A carta da semana são os enamorados, que vai trazer aí escolhas importantes, principalmente no relacionamento. E aí? Você vai ficar com o João ou com o Ricardão? Vai ter que escolher aí os piscianos, tá bom? Mas é para tomar a decisão com o coração. O contrário lá do libriano, que precisa do racional, o pisciano pode seguir o coração, que as emoções vão falar mais alto. Certo? Esses foram os signos da semana, né? Tá bom, lembrando, quem entrou agora não viu, tá? Vem bastante gente perguntando dos signos, ela falou todos, tá? Ou vocês voltam à live, puxa essa linha vermelha que volta, ou espera terminar e aí assiste do começo, tá? Então, todos os signos ela falou, tá bom? Começou no Áries, terminou no Peixe, gente, tá bom? E então, eu tenho umas perguntas para te fazer, Paula, sobre alguns assuntos aí do Brasil, famosos, política. Vamos começar, então, pelo Lula, né? Parece que está rolando um pedido de impeachment aí para ele. Você vê que pode acontecer, chegar aos finalmente? Olha, André, vão haver várias tentativas de impeachment, tá? Não vai ser uma, não. Sim. A hora que terminar uma, vão vir outra, tá? Vai vir outra, uma atrás da outra. Então, assim, ele está passando por desafios muito grandes. São muitos desafios. O mapa de revolução do Lula esse ano, ó, se fosse uma pessoa que não fosse presidente, eu iria falar provavelmente, olha, fica quietinho esse ano que não tá bom. Então, assim, tá muitas coisas desestabilizando, a parte emocional. Quando a gente é mais novo, consegue separar, ele já não está mais conseguindo separar. E você pode ver que o desespero está tão grande que ele está lançando uma coisa atrás da outra. Todo dia você olha, agora ele vai dar R$ 1.000 para quem cumpre o ensino médio. E amanhã ele já vai lançar outra coisa, aí o fundo de garantia agora que não podia tirar do saque aniversário, porque ele está entrando em desespero com essa baixa popularidade dele. Isso daí está afetando muito ele. Mas as tentativas de impeachment vão acontecer, ele vai continuar muito nervoso com isso, porque antes fosse só isso, né? Essas coisas da popularidade está deixando ele muito mal. Mas aí ele está com Saturno em Peixes, que apesar da dificuldade, tem uma base de apoio muito grande quando a gente está com Saturno em Peixes. Então, assim, tem bastante resistência. Então, assim, ele provavelmente vai ter os pedidos, mas o impeachment não vai acontecer, gente. Assim, pelo mapa astral, não tem possibilidade de acontecer o impeachment. Tá? A não ser, ele pode se afastar da presidência por motivo de saúde, mas impeachment não.
embora vá passar por... Não vai ser só um, não, vai ser vários. Tá. Outra coisa, né, no dia 16 de março, está sendo organizado aí uma manifestação, né, para pedir o impeachment dele, justamente. O que você pode dizer desse dia 16 de março? Eu vou falar assim, já quero explicar, eu não tenho posicionamento político, tá? Eu só olho o mapa e eu preciso saber o que que acontece. O que eu entendi sobre essa manifestação do dia 16 de março é que os opositores, eles vão lá para brigar pela anistia, né? Que nada mais é do que pedir para que as pessoas que passaram aí pelo 8 de janeiro e ainda estão presas, e já como a prevenção para o que possa vir a acontecer para o Bolsonaro, então eles vão lá brigar e pedir anistia e essas coisas, e tirar o Moraes e tal. E isso não é exatamente, não vai causar exatamente uma pressão política, porque na verdade é uma oposição fazendo uma briga. Então, assim, vai ter essa manifestação, gente, mas se não for para brigar por mudança de melhoria, por mudança para ir lá brigar para que o Lula faça as coisas direito, vai ser um fiasco, vai ser uma coisa só para aparecer na mídia e parecer uma coisa que é pressão, mas não se pode, né, pedir essas coisas dessa forma. Então, precisa deixar claro que, se for uma manifestação, deveria ser para melhorias, né? Para vamos melhorar, vamos. Os alimentos estão muito caros. Eles falam sobre emprego, emprego pleno, e não é verdade. Tem muitas outras coisas acontecendo. Agora, ir lá para pedir anistia, então, é uma coisa. É tipo assim, enxugar gelo. Não vai ter efeito, entende? Precisa ir brigar por melhoria. Já que vai juntar tanta gente, vamos lá brigar por melhoria. Melhora esse preço, melhora isso, melhora tudo. E vamos brigar na urna, com certeza, 2026. Porque pedir impeachment agora, só vai piorar a situação. Então, se os opositores não entenderem que é uma manifestação para melhoria, vai ser enxugar gelo. Então, complicado, né? Muito complicado. Então, vai acontecer? Vai. Mas se for para enxugar gelo, não vai ter nenhuma positividade aí. Tá. Outra coisa é sobre a prisão do Bolsonaro, essa investigação que está rolando, né? Pode acontecer essa prisão? Olha, na Revolução do ano passado, Plutão estava na casa 10, que mexe com a imagem pública da pessoa, né? Mexe muito, foi mexida e remexida, né, a imagem pública dele. Só que Sim. quando ele entra esse ano, ele entra com Plutão na casa 7 e 8, que, além de estremecer o relacionamento dele, ainda pode mexer com essa questão. Ele pode vir a ser preso, sim, né? Pode não acontecer, porque existe aí um acordo de bastidor. Então, calma, né? A gente tem um Netuno em Peixes que está trazendo aí uma névoa. Então, assim, existe um acordo de bastidor para ele não ser preso. Porque, assim, ele está ali tentando conversar, está ali tentando se resolver, mas, assim, uma das coisas que vai estremecer é a situação dele com a Michelle. Não sei, gente, por quê? Porque pode ser até que seja por conta de ela querer entrar, porque ele vai ter que escolher, né, ou ela ou o filho. E aí ter essa briga, ó, você escolheu teu filho, ou alguma coisa assim. Então, vai estremecer o relacionamento dele com a Michelle, isso daí já é bem claro. E esse Plutão na casa 8 também, casa 7 e 8, pode trazer a prisão dele, sim, apesar desse acordo de bastidor, que pode aliviar, mas que vão vir a pena pesada, assim, para ele, coisas complicadas para ele, que ele jamais esperaria na vida, vai sim. Então, a gente pode esperar que ele esteja preso, assim, não vai ser por muito tempo, porque realmente existe esse acordo de bastidor, essa questão.
Tá. Ô, Paula, eu vejo que o nome dele está sempre em evidência, né? Ele não é mais presidente, mas desde que perdeu a eleição em 2022, está sempre em evidência. Você viu alguma coisa quando você fez a análise dele em Então, relação a isso? então, André, na verdade, ele trouxe uma forma diferente de lidar com o Brasil, né? Então, muita gente se identificou com a forma dele, com as coisas que estavam acontecendo. Ele sempre foi muito claro sobre a questão da arma para acabar com a corrupção, com essas coisas. Então, teve muita gente que olhou para ele, se viu naquelas parecido, com um pensamento alinhado, e ele mudou algumas coisas, porque os outros que a gente teve, né, sempre estavam com uma coisa pacifista, e não para e ele realmente dividiu, por isso que ele está sempre em evidência. E ele ainda não colocou ninguém no lugar dele, ninguém é parecido com ele, assim. Tipo, o Bolsonaro, eu compararia hoje com o Silvio Santos. Ninguém conseguiu colocar. Assim, a gente tem o Celso Portiolli que chega um pouquinho perto, mas não tem o brilho que ele tem, Não é a entendeu? mesma coisa, né? É a mesma coisa, entende? Mais ou menos isso. Então, ele é uma pessoa que é única nesse sentido. Então, muita gente se viu nele, por isso que ele está sempre em evidência, porque ele ainda não conseguiu colocar ninguém parecido. E a mesma coisa que acontece com o Lula também, gente. Tem gente que não é esquerdista. Eu já ouvi da boca de uma pessoa falando: eu não sou esquerdista, eu sou lulista, que gosta do Lula. A hora que o Lula se for, acaba muita coisa, né? Inclusive o PT é que vai acabar. Quem que vai ficar no lugar dele? Ele ainda não conseguiu. Então, assim, são pessoas que são únicas, por isso que elas ficam em evidência. São personalidades assim muito fortes, né? Que não tem um Muito forte. substituto. Tipo Silvio Santos é único, né? Bolsonaro, a personalidade dele é única. Lula, gostando ou não, tem uma personalidade única, né? Não vai ter um Exatamente. substituto, gostando ou não, né? É isso. Gostando ou não. E aí quem vai mandar é quem vota mais, quem tá mais, né? Então, é isso. É, no mais é isso, assim, eles têm destaque por serem pessoas únicas. Aliás, quem está aí assistindo, você também é uma pessoa única e pode ser insubstituível dentro da sua realidade. E é o que acontece com eles, né? Só que na presidência. Outra coisa, Paula, e o Alexandre de Moraes, o que acontece com ele? Continua lá como tal? Ou o que você vê? Olha, ele não vai continuar como está, não, porque, na verdade, ele está passando por trânsito de Plutão em Aquário, que está trazendo fortalecimento para o Alexandre. E o Saturno em Peixes está trazendo assim alguns desafios para ele. Ele está com Saturno em Peixes na casa 10, que fala sobre o mundo profissional, sobre a carreira. Então, assim, realmente ele está passando por desafios. Mas aí, muita gente que passa por alguns desafios, ela cede um pouco, ela pensa um pouco, no Alexandre não vai acontecer isso, não, gente. Ele vai ficar cada vez, esse ano pelo menos, cada vez mais rigoroso, mais fortalecido, com o pé mais batendo no chão, tá pirracento. Então, assim, quanto mais baterem, mais ele vai bater. Então, ele não tá, assim, ele pode ser que aconteça dele mudar alguma, por causa de Urano, que a hora que depois de julho, ele mudar, voltar atrás em alguma coisa, porque ele vai refletir sobre a autoridade dele, que tá grande demais. Mas esse Saturno em Peixes, a tendência é que ele fique ainda mais rigoroso e que a gente veja uma pessoa bem mais brava e bem menos, como que eu falo? Bem menos tolerante. Vamos nos preparar. Pode ser, então, que ele baixe a bola, digamos assim. Baixa a bola? Aumenta a Diminua, bola. aumenta? Ah, tá. Eu A achei que bola ele ia. dele, né? Dos outros ele É, vai baixar. Então, assim, uhum. estão atacando ele, já estão pedindo. Tem um deputado, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que já está pedindo para tirar o visto dele. Então, assim, quanto mais fizerem isso com ele, mais rigoroso ele vai ficar. A única coisa que tiraria ele de ser ministro seria a saúde, porque ele está com problema de saúde grave e ele está
sendo negligente com essa parte de saúde. Tem outra pessoa também que tá, a gente já vai falar dessa pessoa. E ele está sendo negligente, e só isso que poderia tirar. Eu já tinha visto essa doença para ele já na outra revolução, e nessa daqui se confirmou. Então, a única coisa que afastaria ele seria a doença. Mas se de repente for uma doença que ele tire de letra, ele vai continuar, e ele vai ficar cada vez mais rigoroso. Não pensa que ele vai baixar a guarda, não, ele vai só ficar cada vez mais bravo. Ah, tá, entendi. Então, E, ô Paula, agora mudando de assunto, e o Trump termina o mandato? Então, o mandato lá nos Estados Unidos, eles são 3 anos, né? Ele está, assim, com alguns problemas, ele vai ter problema com uma aliança, tá? Ele fez muita aliança para chegar agora como presidente dos Estados Unidos, e ele vai ter um problema muito sério com essa aliança de briga. E aí as outras pessoas que estão em volta, elas vão meio que... Como que eu vou explicar assim? Ele tá doente. Mas ele tá com uma doença super curável, assim, e vai ser relacionado à doença, tá? Ele tá com uma doença super curável, super simples, assim, coisa simples, fazer procedimento, esperar um pouco, vamos supor que seja até um câncer, Deus me livre, que eu não desejo nada para ninguém, mas um câncer que você vai fazer tratamento, super curável, tudo, né? Só que aí vão ficar assim, ó, vai descansar. Você precisa descansar, e vão querer tirar ele da jogada. Alguém mais forte que ele. Então, assim, eu acho que ele não termina o mandato, mas isso só vai acontecer depois de abril do ano que vem, ou perto de abril do ano que vem, pelos cálculos da sorologia. Então, pode ser que ele não termine o mandato nesses 3 anos, mas que vai ser ali para o ano que vem, ainda não vai acontecer esse ano, mas é uma briga, uma das alianças dele, ele vai brigar. Não sei, eu vou chutar que eu acho que é com Elon Musk, porque é um dos mais bambambam aí que ele fez, apesar de ele ter feito com vários, né? Mas alguma coisa aí de alguma aliança importante que vai atrapalhar a vida aí do Donald Trump, que vai ficar na cabeça, acho que é melhor se sair e para pôr ou essa pessoa no lugar ou para ele baixar a bola. Então, por isso que eu acho que ele não termina o mandato. Por conta Tá. disso, que vão tentar afastar ele, até mexer na reputação, inclusive, tá? Uau, E entendi. os americanos, eles jogam baixo quando é nesse sentido, né? Então, É isso mesmo. mexer com a Outra, reputação dele. opa, tem barulho aqui, acho que a vizinhança decidiu fazer obra. Ô, E eu Paula, para ouvir, eu não estou ah, tá, ouvindo. Pode ser que tá. apareça depois na live, né? Mas não estou. Tomara que não. Ô, Paula, outra coisa, ontem saiu uma notícia que a Dilma foi hospitalizada. O que você vê aí da saúde dela? Olha, ela é uma sagitariana, né? O Saturno transitando com o Sol, que acontece tipo um impedimento, alguma coisa nesse sentido. Mas são doenças típicas do frio, incômodos, viroses, não é nada sério, tá? Então, assim, provavelmente vai ficar tudo bem. Essa altura do campeonato ela já deve até ter recebido alta, não sei. Mas é coisa simples de resolver. Quanto a isso, ela vai se recuperar. Acho que foi só um susto mesmo. Tá. E sobre o Papa, o que você diz aí sobre ele, né? Que tá bem complicada a situação dele, pelo que parece. A situação dele está complicada, mas ele é assim, André. A gente fez a live do Papa, né? Quem quiser assistir, é muito, muito legal, assim. Só que, gente, tá acontecendo coisas que são além ali da astrologia, tá? Eu não vou mentir, não. Tenho as minhas teorias também, né? Então, assim, tá pegando para ele tá com a Lua em Câncer na casa 6, que fala da saúde. E a Lua, ela deixa, como eu sempre falo, né? A Lua deixa as coisas um pouquinho nebulosas, um pouquinho, a gente não consegue enxergar direitinho. Então, isso já chama atenção para a saúde dele, que rege essa parte aqui. Só que, como eu falei, ele é uma pessoa muito espiritual e ele tem uma proteção extra aí, que é com Deus, ligação direta. E tudo pode acontecer, tanto que ele já teve uma leve melhora, inclusive hoje ele já até trabalhou. Ele assinou papelada, tudo, então assim,
Ou, a não ser que seja mentira do Vaticano, né? Porque aconteceu algo parecido quando foi com João Paulo II. Então, a gente não sabe. Mas diz que ele assinou, que tá tudo bem, assim, que ele já tá se recuperando. Pode acontecer dele se recuperar, mas como eu disse, até setembro ele não aguenta ficar no papado. Apesar que eu vi uma teoria de Nostradamus e de Santo Agostinho, que ele ainda fica mais 4 anos no poder, que ele não é para ele ir agora. Então, ainda tem uma dúvida. Pela astrologia, ele não aguenta a pressão até setembro, mas que essa semana tá super tensa para ele, tá? E que, assim, ele tá passando pela pior fridária de Saturno, que é um cálculo astrológico medieval que nós astrólogos fazemos. E essa semana ele entrou, a semana passada, na verdade, ele entrou na pior fridária que tem. Então, a gente pode esperar que pode acontecer o pior com ele, sim. Mas se ele se recuperar por causa dessa questão divina, que é muito forte, até setembro ele entrega o papado, porque ele não vai aguentar. Outra coisa é sobre a saúde do padre Fábio de Mello, que está passando aí por depressão. Sim, ele faz aniversário agora no dia 3 de abril, então eu já olhei a revolução dele. Quando a gente fez o mapa dele, eu olhei a revolução do finalzinho. Mas aí eu olhei agora, gente, vai ficar tudo bem, mas vai ter mudanças na vida do padre. Então, eu não sei se ele vai deixar de ser padre, se ele vai para outra paróquia, o que ele vai fazer nesse sentido, se ele vai largar a batina, porque ele realmente essas semanas estão sendo decisivas para ele. Então, pode ser que a gente veja aí um reviravolta ainda esse ano, até o aniversário dele do ano que vem, que é em abril do ano que vem, mas que tem mas vai ficar tudo bem, gente, nem se preocupa, porque ele já está ciente do que está acontecendo, e ele vai ficar muito bem, não vai acontecer o pior, ele está se cuidando e está começando a criar consciência do problema dele, porque aí você começa a ver da onde vem esse problema, e isso é importante, que o padre está vendo esse sentido. Então, vamos esperar o melhor aí, que vai ficar tudo bem com ele, um querido, né? É isso mesmo. Outro também que está com problema de saúde é o Whindersson Nunes, né? Foi internado numa clínica psiquiátrica, na verdade, ele mesmo se internou. O que você diz sobre ele? O Whindersson, que engraçado, né? Uma pessoa que faz rir e tanta tristeza, né? Falar, o palhaço é triste, literalmente, né? Então, na verdade, ele tem uma sensibilidade muito grande. E para ele ver essas questões diferentes do mundo, que ele vive um mundo melhor e as outras pessoas não, isso mexe muito com ele. Pode não mexer assim, ele tentar separar como se fosse fisicamente, mas emocionalmente não. Então, para ele é muito, muito complicado. E ver as pessoas se aproximando dele, porque ele já não sabe mais quem gosta dele de verdade, quem não gosta. Então, ele já não sabe mais diferenciar, isso traz um sofrimento para ele muito grande. Só que ele é outra pessoa que, e junto, parecido com o padre Fábio de Mello, ele vai ter a consciência do problema dele. Gente, a gente pode ser que a gente veja o Whindersson indo estudar psicologia, uma psicanálise ou alguma coisa assim, para ele usar disso para ajudar as outras pessoas. Então, assim, ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, ele tem uma empatia muito grande, então ele é uma pessoa que absorve a energia das outras pessoas. Então, eu fico com pena, porque é uma pessoa que precisa estar muito perto do espiritual. E às vezes a pessoa não entende, né, a criação ou o jeito, a geração deles são as pessoas mais ateias, né, essas coisas. Mas vai ficar tudo bem, ele já está com consciência, você vê que ele foi se tratar. Isso é o mais importante, André, quando a pessoa toma a decisão. Porque quando está É, todo mundo em volta, ó, você tem que ir, você tá doido, ai, você vai fazer besteira. Fica mais a consciência dele, então, gente, vai ficar tudo bem. O Anderson vai ficar muito bem. tá. E também tem mais um aí também que está com depressão, é o Lucas Luco, né? A Fabiana até colocou aí sobre ele. O que você vê sobre o Lucas Luco?
O Lucas, André, ele tem, no mapa dele, ele tem um probleminha. Aliás, eu consegui o horário dele no grupo de astrologia. Ele nasceu de noite. O Lucas, ele tem problema com a saúde mental e com o espiritual. O Lucas, ao contrário dos outros dois que eu acabei de falar, ele sofre com problema de autoconfiança. Você acredita? Um homem bonito daquele jeito, ele tem muito problema com autoconfiança. Então, assim, na verdade, ele precisa se olhar, ver quem ele é de verdade, não ficar. Porque, assim, a gente tem o hábito, né? Eu falo por mim, tem, às vezes, 10 mil pessoas assistem o vídeo, uma faz um comentário ruim, eu fico triste, acabada. Aí, ele é só assim, então, assim, um comentário para ele já desaba ele. Então, ele precisa cuidar disso, essa autoconfiança. Gente, um monte de gente pagou para assistir um show, tá cantando a música dele, gosta dele, acha ele lindo, mas ele ainda tem problema com essa autoconfiança. Então, o caso dele é psicólogos, bons psicólogos. Eu falo que é o mais difícil acertar o psicólogo. A hora que você acerta, fica tudo bem, né? Um bom psicólogo para aumentar a autoconfiança, ver que ele é, que ele já mexeu no rosto, ele já desmexeu, ele já colocou, ele já tirou. Você percebe que ele tem problema com a imagem, com o sentir. Então, se ele conseguir trabalhar essa autoconfiança, essa parte do mental, ó, vai embora. Porque aí ele precisa ver quem ele é, entendeu? Porque às vezes é por criação, às vezes teve aquele pai, aquela mãe que ficou pegando no pé, que ficou falando, você não vai ser nada, moleque, você é um bosta. Ai, que eu não sei o quê, entendeu? Então, às vezes, aí ficou na mente, vai ficando na mente. Mesmo que a pessoa brilhe, que a pessoa seja bonita, que a pessoa sempre tem problema em se ver bem, em se olhar melhor. Então, é o caso do Lucas. O Lucas, ao contrário do Whindersson, que fica sentindo o que o outro sente. Não, o problema dele é diferente. Ele precisa cuidar da autoconfiança, se sentir poderoso. Aí, isso vai ajudar ele, não que ele vá pisar nos outros, mas que vai ajudar a ver ele com bons olhos. Os olhos que as pessoas o veem, né? É isso mesmo, interessante, né? Ô, Paula, então é isso. Quer deixar seus contatos? Fala do seu mapa Quero. astral. Me sigam lá no Instagram, Paula Alquimista, com 2 L's mesmo, tá, gente? Tem os canais também, Paula Alquimista, Lunique Astrologia. Estou tentando aí fazer alguns vídeos, mas essa semana eu fiquei gripada, não estou muito bem, então está um pouquinho parado, mas vamos voltar aí depois do carnaval. E o meu atendimento, que é super explicativo, eu atendo as pessoas ao vivo, a gente conversa, tira as dúvidas, eu leio uma astral, eu vou ajudando, colocando os pingos nos is, como eu falei no começo da live, né? E eu estou super à disposição, estou com a agenda um pouquinho apertada aí nas próximas 3 semanas, mas ainda tem horário ainda, então vamos aproveitar. Valor, gente, super bom. E ainda, se precisar, a gente parcela. Então, vamos aproveitar e marcar seu horário, que você não vai se arrepender, eu garanto. Tá bom, ó, tô deixando então aí fixado aqui nos comentários, tá aparecendo aí o WhatsApp da Paula para quem quiser fazer seu mapa astral, entrar em contato com ela, o Instagram também, né? Então, todas as informações aí. Então é isso, Paula. Te agradeço mais uma vez, todo mundo que assistiu, e na semana que vem a gente volta, né? Isso, a gente volta na terça-feira de carnaval. Quem quiser aí mandar dicas para a gente fazer, sempre bom. E é isso, André. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com a Vitória hoje, hein? Pois Tá é, torcendo para ela, tô André? torcendo para ela ficar, porque acho que ela pode render lá no programa. Vamos deixar a dona Vilma sair, a mãe do Diogo, porque ela só se pronuncia quando ela é provocada, sabe, a dona Vilma? Então, quero que a dona Vilma saia. Então. Ai, vamos deixar a Vitória para a gente ver ela dar cadeirada em alguém? Ai, que maldade! Não. Tá bom. Tá bom, Então, então, tá. André, obrigada. Até semana que Boa vem. semana a Obrigado, todos. Paula. Obrigado. É isso, gente. Deixa o like, deixa o comentário aí. Até a próxima live.